Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu tomo a escritura que se encontra no Salmo 116, verso 12, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de falar um pouco também para que possamos olhar pelo ângulo ao qual eu me refiro sobre a bondade de Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre equilíbrio. É claro que se nós formos pessoas desequilibradas em algum sentido, nós sempre vamos sofrer um dano. O desequilíbrio precede a queda. A falta de equilíbrio em qualquer área da vida, em qualquer aspecto da vida, pode nos levar a uma queda, a um prejuízo. Então, equilíbrio é a capacidade de se manter no centro. Então, qualquer pessoa que ela se devota, se dedica ou se predispõe mais a um lado, ela vai causar um desequilíbrio. Então nós precisamos ter equilíbrio entre a razão e a emoção, equilíbrio entre trabalho e descanso, equilíbrio em o quanto você ganha e o quanto você gasta, porque tem pessoas que elas pensam que em relação a finanças é simplesmente não gastar mais do que ganha, mas você sabia que tem muitas pessoas que elas aprendem tanto a economizar que depois elas não sabem como gastar? Tem pessoas que ganham o seu ordenado, o seu salário, e elas poderiam ter uma vida boa, razoável até, mas elas não sabem gastar. Elas aprenderam a economizar durante a vida toda e chegam mesmo na velhice, tem aquele dinheiro, tem aqueles bens, e ela vive uma vida de privação, uma vida miserável, quando poderia desfrutar de um certo conforto, desfrutar daquilo que ela conquistou durante toda a sua vida. Mas não, elas não vão gastar, porque elas aprenderam a economizar, guardar o que ganha, mas nunca aprenderam a gastar. Simplesmente não aprenderam a desfrutar de um certo conforto e qualidade de vida, e vão morrer e vão deixar aí para os filhos torrar, tacar fogo, o que é uma falta de equilíbrio. Então nós precisamos de equilíbrio em todos os aspectos da vida. Nós devemos ter equilíbrio também entre o natural e o espiritual. Hoje é muito comum as pessoas estudarem, trabalhar, estudar, fazer faculdade, ótimo, perfeito. Não basta mais fazer faculdade, claro, é importante também fazer pós-graduação, ou até, quem sabe, mestrado, doutorado, se a sua profissão te exige isto, se está na sua linha de trabalho. É claro que tem profissões que a pessoa nem mesmo sequer faz uma faculdade. Cada caso é um caso. Mas tem pessoas que fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, e ela se dedica, se devota à sua profissão, ao seu trabalho, nada contra. Mas, em compensação, ela não dedica praticamente quase nada para Deus. Para Deus é simplesmente ir à igreja uma vez aos domingos. Isso é um desequilíbrio. Então, Deus nos ensina a termos equilíbrio. Deus nos ensina isso de várias maneiras. Por exemplo, o nosso corpo, que foi criado por Deus, ele tem um equilíbrio próprio. Chama-se homeostase, ou seja, qualquer coisa que tende a
há um desequilíbrio, há um excesso, o nosso corpo corrige. Se você começa a trabalhar, então você está trabalhando ali, fazendo um grande esforço físico, obviamente a sua circulação aumenta, porque aumenta a sua frequência cardíaca, aquele movimento ali vai aumentar também a sua temperatura corporal. E o seu corpo, ele precisa ter um equilíbrio em termos de temperatura. Não pode ficar frio demais, nem quente demais. Então, quando você começa a trabalhar ali naquele esforço, a temperatura do seu corpo sobe, o próprio equilíbrio do corpo vai fazer você suar, transpirar, para que então, através da água que sai do seu corpo, aquilo ali existe uma troca de temperatura com o ambiente. O seu corpo se resfria ao transpirar. O que é isto? É um equilíbrio, uma forma de equilíbrio. Então, toda a natureza nos ensina esta matéria tão importante chamada equilíbrio. Quando você é jovem, solteiro, você vai precisar ter o seu equilíbrio para poder casar e ter uma vida equilibrada. Ser um pai equilibrado, uma mãe equilibrada, para que seus filhos também sejam equilibrados. Então, o que os filhos são depende muito da forma como eles foram criados, uma vez que ninguém sabe exatamente como as pessoas devem ser, como a vida deve ser. Nós temos apenas um mapa que é uma representação interna que cada um tem do que a vida é, do que as coisas significam. Isto nada mais é do que uma impressão que nossos pais nos passaram através da criação. Então existem pais equilibrados que eles passam, transmitem para os seus filhos uma forma, uma maneira equilibrada de viver, entre lazer e estudo, trabalho e descanso. E os pais então vão levar isso, os filhos, vão levar este aprendizado de vida para os seus futuros lares. Por isso é muito importante os jovens antes de casarem, procurarem conhecer uns aos outros e procurar casar com quem se adequa melhor, a sua maneira de viver, e não querer depois casar com uma pessoa diferente e querer mudá-la, trazê-la para o seu ponto de equilíbrio, já que cada um tem o seu. Então, assim, nós devemos ter equilíbrio entre regras e exceções. Por exemplo, todos nós somos divididos em 3 partes. Se você for ver, a trindade de Deus, ela está em muitas coisas. Nós somos corpo, alma e espírito, não é? Toda a nossa vida, mesmo nossa casa, pode ter vários cômodos, mas é quarto, sala e cozinha. A casa, ela é isso, a casa é quarto, sala e cozinha. Quarto é onde você dorme, sala é onde você tem o convívio social e cozinha é onde você se alimenta. E se formos falar de onde tem 3, nós vamos longe. Mas nós também temos algo que poderíamos dar nomes, mas eu vou tomar o nome que os estudiosos já deram. Então, que é o id, o ego e o superego. Nós somos feitos de forma trina também. Id, ego e superego é o seguinte: id é aquela criança que tem dentro de nós, são os desejos, as paixões. Então, todo mundo tem o id, que é aquelas vontades. Você pode observar uma criança que quando ela vê um brinquedo, ela quer pegar.
Quando uma criança vai no supermercado, ela quer pegar os brinquedos, ou numa loja, ela quer pegar aquilo. Ela não quer nem saber se custa caro, se os pais têm condição ou se não tem. Ela quer aquilo. Então nós somos assim. Esse é o id. É o que leva muitas pessoas a se endividarem. Mas, para que a gente não se endivide e para que a gente não arrume problemas, para que a gente entenda que o nosso espaço termina onde inicia o espaço do vizinho, nós temos que ter um conjunto de regras. E esse conjunto de regras precisa ser aprendido e viver dentro de nós, termos consciência disso. Esse conjunto de regras se chama superego. Então, por um lado, nós temos o id, que é a vontade de fazer tudo que vem na cabeça. A pessoa quer ver uma pessoa bonita, quer casar, mas vamos ver o que o superego, que as regras dizem, não é? Então, Acabe fez essa coisa maligna. Ele casou-se com Jezabel, porque Jezabel ela era linda, mas como Acabe não tinha um conjunto de regras, de princípios e valores para controlar isso daí, deu no que deu. Então, id é a vontade de fazer, você quer pegar tudo que você dá vontade. Superego é o conjunto de regras que diz o que é certo e o que é errado. E o ego é a própria pessoa em si, é a razão. Então, o ego é aquilo, fala assim, bom, eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer, porque se eu fizer isso, eu vou ter essa consequência. Então, uma boa representação do ego é a prudência. Ou seja, a prudência é a capacidade de prever os resultados do seu comportamento. Então, quando nós temos um ego ajustado às regras, nós analisamos e, baseado na nossa análise, nós determinamos qual é o comportamento mais adequado. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Nós sempre vamos errar, mas nós devemos ter sempre esse árbitro, esse juiz aí, julgando entre o certo e o errado. Isso é o natural. Agora, acima do natural, acima das regras humanas, nós temos o principal, que são as regras divinas. As regras divinas, então, elas devem reger absolutamente tudo. E entendendo que, mesmo quando houver um desequilíbrio na nossa vida natural ou espiritual, nós temos a capacidade de recorrer a este centro de equilíbrio principal, porque assim como o suor ele serve para resfriar a temperatura do corpo, restabelecendo o equilíbrio, nós temos no sangue de Jesus Cristo a capacidade de restabelecer, restaurar a saúde do nosso corpo espiritual. Então, João disse na sua carta: filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, porque o nosso equilíbrio, como eu citei, o equilíbrio do corpo, a homeostase, ela mantém o nosso corpo saudável até determinado ponto. Só que na nossa vida, tudo tem um limite. Então, esse equilíbrio, a homeostase, ela tem os seus limites. Quando uma doença se instala, o nosso corpo perde esse equilíbrio. Então, quando o nosso corpo não consegue trazer este equilíbrio normal e necessário, a doença se instala. Quando a medicina pode resolver, ótimo, tudo bem. Então, mas e quando a medicina não pode resolver? Então, em um casamento, tem um equilíbrio.
O casamento, ele é uma essência, uma entidade em si mesma, que pode estar saudável ou que pode estar doente. Então, às vezes, a pessoa pode ouvir um bom conselho, não é? Ou lembrar das orientações do pai e restabelecer o equilíbrio. Mas quando nada consegue resolver, nós temos uma instância superior para restabelecer o nosso equilíbrio conjugal. Então, não importa em qual aspecto da vida você perdeu esse equilíbrio, é sempre lembrar que, se o corpo físico perdeu a capacidade de manter esse equilíbrio, se o casamento em si, a falta de maturidade, de compreensão, não consegue manter esse equilíbrio, nós temos uma instância superior. Nós temos um Deus, o qual resolve problemas. Nós temos uma capacidade, uma habilidade dada por Deus, um direito de ir até a Ele, levar o nosso caso e pedir que Ele solucione isso, explicar que isso está além, acima da nossa capacidade. E Ele é aquele ser onisciente que tem a capacidade de resolver todos os problemas, porque Ele sabe tudo. Então, o nosso Deus, antes que Ele criasse os anjos, antes dele ser adorado, Ele não era propriamente Deus, porque a palavra Deus quer dizer aquele que é adorado. Ele era o El Elá Elohim, aquele que existe de si mesmo. Então ele estava lá, só ele existia de si mesmo, ele era o Elohim. Então, depois que ele criou os anjos e passou a ser adorado, ele se tornou Deus. E depois que ele criou seus filhos, ele teve uma família, ele então agora se tornou Jeová. Então, Elohim é aquele que existe de si mesmo, Deus é aquele que é adorado, só depois que os anjos vieram é que ele se tornou Deus, e agora, hoje, ele é o Jeová, aquele que tem uma família, ele é um pai de família. E quando os irmãos enfrentam um problema que está acima de suas capacidades, então os filhos vão até o pai e dizem: pai, olha, estou precisando disso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. A gente explica a nossa situação. Então, nosso Pai, o nosso Jeová espiritual, nosso Pai espiritual, ele tem a capacidade de restabelecer este equilíbrio em seja qual for o aspecto da vida, né, que nós havíamos perdido. Então, eu gostaria de trazer esta meditação nesta manhã, falando sobre o equilíbrio, que não importa, é claro, nós devemos sempre procurar manter o equilíbrio, mas somos humanos, nós vamos errar. Errar é uma característica humana, mas nós temos o direito de ir até o nosso Pai e dizer: Senhor, eu errei, por favor, me ajude. Então, se existe algum desequilíbrio na sua vida, lembre-se, nós temos o Senhor Jeová, ou seja, é aquele que vive em família. Ele está conosco, no nosso meio. Ele diz: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco até o fim. Fale com Ele. Ele pode resolver seu problema. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.